Será que existe pessoas que doaram os seus órgãos nas Sagradas Escrituras? A Bíblia fala sobre isso. É pecado ou não doar órgãos? Se eu dou um dos meus órgãos, como fica essa questão no arrebatamento da igreja? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Valores Cristãos. E hoje chegamos na lição de número 7. E a lição de número 7 tem como título Ética Cristã e Doação de Órgãos. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos. Pode ou não pode? A Bíblia fala ou não fala? É pecado? E no arrebatamento, como ficarão as pessoas que doaram os seus órgãos? É isso que nós vamos trabalhar aqui nessa videoaula de hoje. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no capítulo de número 15, do verso 35 ao 45. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 15, do verso 35 ao verso 45. Então hoje nós vamos tratar de um assunto, no meu ponto de vista, dificílimo. Tá? Doação de órgãos, no meu ponto de vista, nas Sagradas Escrituras, é um tema dificílimo. Por quê? Presta atenção. Esse tema ele é difícil, né? Trabalhando a ideia da escritura, mas se eu fazer uma leitura do mundo contemporâneo, da problemática de hoje, nós vamos nos deparar também com uma situação muito difícil. Por quê? Porque segundo alguns dados, nós temos cerca de 64 mil pessoas hoje no Brasil esperando por um transplante. Então hoje temos aproximadamente 65 mil pessoas que esperam por um transplante. Tá? Em 2015, cerca de 2.333 pessoas morreram por falta de um transplante. Então olha só, nós temos uma problemática. Pessoas estão morrendo simplesmente porque não têm doadores para si. Olha que interessante, eles não estão morrendo por acidente de carro, eles não estão morrendo por assassinato, eles não estão morrendo por outros problemas, eles estão morrendo simplesmente porque faltam pessoas para doar órgãos a essas pessoas. Então em 2015, mais ou menos, 2.333 pessoas morreram simplesmente porque faltaram doadores de órgãos para ele. Aí eu fui atrás de um dado e eu peguei só como tese. No Brasil, aproximadamente morre 40 mil pessoas no trânsito brasileiro. Então olha que dado interessante. Nós temos 64 mil pessoas esperando por um transplante. Em 2015, 2.333 pessoas morreram. E no Brasil, em média, 40 mil pessoas morrem no nosso trânsito. Então perceba que esse é um problema sanável. Esse é um problema que poderia ser resolvido. Esse é um diagnóstico, essa é uma estatística que nós poderíamos zerá-la. Mas não acontece justamente por causa de várias coisas. Uma delas é o preconceito. Uma outra coisa é a falta de informação. E a terceira coisa, que é paralela à segunda, que é a falta de informação, é a ignorância. Porque quando nos falta conhecimento, nós falamos besteiras. Eu já ouvi várias pessoas falando, eu doar órgãos, você é louco. Você é louco, porque se eu colocar no RG que eu sou doador de órgão, as pessoas vão roubar o meu rim, vão roubar o meu fígado. Eu não estou falando que isso não existe, tá? Eu não estou falando que isso não existe, o sequestro, tá?
de órgãos. Eu não estou falando que isso não existe, mas a falta de conhecimento nos leva a certas atitudes errôneas, tá bom? O tópico primeiro diz assim: doação de órgãos, tá? Doação de órgãos. Conceito geral. Ponto 1. Definição de transplante. O que é um transplante? Transplante todo mundo sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem assim, para que qualquer pessoa possa entender. Eu perdi esse dedo, tá? Ele foi cortado. Eu trabalho e esse dedo do meu foi amputado. Ele deslocou, ele separou do meu corpo, ok? Se eu pegar esse dedo meu, colocar ele e levar ele no médico a tempo, esse dedo pode ser implantado, tá? Ou seja, eu vou implantar esse dedo novamente aqui. O transplante é quando eu pego algo do meu corpo e transfiro para o corpo de uma outra pessoa. Então isso é um transplante, é quando eu pego órgãos meus e transfiro para uma outra pessoa. Segundo a nossa revista, segundo o nosso autor, ele diz que uma das modalidades de transplante mais comum é a transfusão de sangue. Você já doou sangue alguma vez na sua vida? Hein? Nunca, queridos, isso é humano, isso é ser solidário. Doação de órgãos, doação de sangue é uma coisa boa. Eu já doei sangue. Isso é uma coisa que enobrece. Você está salvando vidas que você nem conhece. Então, o transplante é basicamente isso, tá bom? É um procedimento cirúrgico onde uma parte do meu corpo é passado para uma outra pessoa. Então, nós temos transplante de rim, de fígado, do coração, de tecidos. Nós temos transplante de pulmão, tá? Então, nós temos vários tipos de transplante de córnea, de medula óssea e assim sucessivamente, tá bom? Ponto 2. Conceito de doação na Bíblia. Existe doação de órgãos na Bíblia? Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia não fala sobre doação de órgãos, tá bom? A Bíblia não fala sobre doação de órgão. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Quero deixar muito bem claro esse ponto. A Bíblia não cita um caso sobre doação de órgão. Não existe esse conceito específico nas Sagradas Escrituras, tá bom? Embora na época de Cristo já houvesse a ideia de transplante. Sabia disso? Eu sei. Se você procurar aí na internet, você vai ver que transplante, quem usa ele foi a primeira vez por volta do ano de 1700 se usa o termo transplante, tá? Mas alguns historiadores vão dizer que no século II antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, já se usava a técnica muito comum, pessoas que queimavam. A pessoa que queimou uma parte do corpo, ele tirava a pele, por exemplo, das nádegas e colocava nessa outra parte. Ou seja, ele pegava uma parte da sua pele e transferia para o lugar da queimadura. Tá? Então esse conceito já existia na própria pessoa. O que ainda não existia era o conceito de uma para outra, embora a mitologia vai dizer que isso acontecia com os deuses, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que na Bíblia não cita um caso específico sobre doação de órgãos. Fabio, então por que falar sobre isso? É aí que está o problema, tá? Doação de órgão já fala doação, do verbo doar, ou seja, eu estou presenteando alguém. É aí que está o problema. Tá? É aí que vem a sacada. O conceito doar, ele é um conceito muito amplo nas Sagradas Escrituras. Então eu posso afirmar que o conceito de doação, que o conceito de doar alguma coisa para o outro, ele é um conceito bíblico.
Tá? Ele é um conceito genérico, mas ele não é um conceito específico. Preste atenção, doação de órgãos é um conceito específico. Você não concorda comigo que doação, eu posso doar qualquer coisa? Eu posso doar dinheiro, eu posso doar amor, solidariedade, compaixão, misericórdia. Eu estou doando isso daí para você. Eu estou compartilhando isso contigo. E aí eu vou doar o quê? Os meus órgãos. Então você consegue entender que o termo doação, ele é um termo genérico, ele está implícito nas Sagradas Escrituras. Nós vemos o conceito espalhado por todas as Sagradas Escrituras, mas o conceito doar, especificamente órgão, não existe nas Sagradas Escrituras. Ok? Ponto de número 3. A doação de si mesmo. É aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar o conceito de doar. Nós, como os cristãos, precisamos aprender o conceito de doar. E sabe por quê? Muitos de nós não doam as coisas para as outras pessoas por alguns motivos. Tá? Um dos primeiros motivos é o egoísmo. Justamente o egoísmo. Ou seja, porque nós queremos somente para nós. Ou somente em meu próprio benefício. Se eu for me prejudicar, eu não dou. Se eu for me dar mal na história, eu não te dou. Ou seja, se eu tiver algum benefício nesse ato de entregar alguma coisa para você, aí é tranquilo. Aí nós vamos conversar. Aí eu vou te entregar. Aí não é doar. Aí sabe como chama isso? É barganha. Se eu te dou recebendo, pensando em ter algo em troca, isso não é doar. Isso é barganha, é reciprocidade. Eu dou e você me dá. Eu dou e eu recebo algo em troca. Isso não é doar, isso é barganha. E no ponto 3 vai dizer doação de si mesmo. 2 pontos, pertencemos a Deus. Nesse ponto, nós aprendemos 3 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos, que são 3 lições preciosíssimas, é a seguinte. A primeira lição, adorar não é pedir, mas é doar. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, minha irmã. Leva isso para a classe de vocês. Salmo 116, verso 12. Adorar não é pedir, mas é doar. Olha o que o salmista diz. O problema é que nós entendemos que adorar é pedir, mas adorar não é pedir. Eu adoro quando eu dou alguma coisa para alguém e para Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui é o seguinte, no Salmo 116 ainda, tomar o cálice. Tomar o cálice aqui é a mesma coisa do que você tomar a sua própria cruz. E o que isso significa, tomar o cálice? Isso significa que eu devo sofrer por causa dos ensinamentos de Cristo. Isso é fantástico, querido. Olha que interessante, eu devo tomar o cálice. O cálice é algo amargo, é algo dolorido, é algo que machuca, mas eu preciso tomar. Ou seja, eu preciso pegar para mim. Porque se eu não pego para mim, eu não consigo doar. Porque como que você vai doar alguma coisa que você não tem? Entendeu que nós estamos trabalhando a ideia do conceito geral e não o específico? Eu preciso aprender. Querido, presta atenção. Se eu não aprendo o que é doar no genérico, eu não aprendo a doar no específico. Se você não tiver a ideia que doar é algo bíblico, aí você não consegue doar dinheiro, solidariedade, amor, bondade, paz, compaixão. Você não consegue doar os seus próprios órgãos. Você não consegue doar amizade, sorriso. Você não consegue doar um abraço. Você não consegue doar sinceridade. Você consegue entender que o conceito ele é genérico para eu aplicar em algo específico da minha vida? Isso é profundo, queridos. Isto é profundo. A terceira lição que eu aprendo aqui é o seguinte, que eu devo negar a si mesmo e não as coisas. Eu amo muito pregar sobre isso. Tá? Quando a Bíblia diz que você deve negar a si mesmo, aprenda uma coisa. Não é negar as coisas, é negar a si. Eu não deixo de fazer as coisas. Eu preciso deixar eu mesmo deixar de fazer as coisas. Porque é muito fácil quando eu deixo as coisas, mas quando eu nego a mim mesmo está o problema. Tá? Então a Bíblia nunca vai trabalhar a ideia que eu devo deixar coisas
simplesmente, mas eu preciso negar a mim mesmo, as minhas próprias vontades, os meus próprios caprichos, aquilo que eu tenho um conceito de verdade absoluta para mim. É isso que eu tenho que negar. E aí eu tomo a minha cruz e eu sigo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O tópico 2 diz o seguinte: exemplos de doação. Lembrando que doação aqui está no genérico e não está no específico. Nesse caso específico, doação de órgãos, ok? Ponto primeiro, o exemplo dos Gálatas, tá? Aqui o nosso autor vai comentar que Paulo fundou a igreja de Gálatas na sua primeira viagem missionária por volta do ano 47 a 49, mesmo com um problema de saúde muito grave, tá? Querido, não entra nesse mérito na tua classe. Se ele tinha dor de barriga constante, o problema dele era na virilha, se o problema dele era nos olhos, era no pé, era na cabeça. Querido, e a questão aqui não está onde era o problema de Paulo. Mas o foco do texto está na doação dessa igreja e na doação de Paulo, mesmo com esse problema. Então é isso que você precisa entender. Não entra nessa questão na sua escola bíblica dominical, que eu tenho certeza que vai surgir pessoas falando sobre isso, tá bom? Tem pessoas que vai dizer que vai entrar nesse mérito na tua classe, mas o foco aqui é o que? É o amor, é a solidariedade, a disposição de doar parte de si a Paulo. É isso que é coisa linda. Paulo estava sofrendo, Paulo estava com um problema muito sério. A igreja aos Gálatas sentiu compaixão de Paulo e algum deles até falou assim: olha, se possível, arranca até o meu olho para te ajudar, Paulo. Ou seja, a ideia da reciprocidade é muito forte aqui na igreja aos Gálatas. Nós precisamos aprender isso, a doar as coisas para as outras pessoas, porque isso é bom, perfeito e agradável a Deus. Queridos, ponto 3 agora. A doação suprema de Cristo. Olha que interessante. Cristo deixou claro que ninguém o tinha matado. Tá? Cristo deixou muito claro isso, que ninguém o matou. Mas o que ele fez? Ele mesmo se doou para ser morto. Ou seja, ele entregou a si mesmo para ser morto pelos meus e pelos teus pecados. Isso é belíssimo. Cristo foi de encontro com a morte. Ele poderia ter provocado uma situação para não ir à morte? É claro que ele poderia. Tinha pessoas que o seguiam, tinha pessoas que o amavam, que defendia, que queria estar com ele. Se ele levantasse um motim, pessoas abraçariam a ideia, porque os sacerdotes tinham medo disso. Mas Cristo não teve isso em mente, porque ele não viu ele viu o outro. Ele viu a mim, ele viu a você, pobre pecadores. Ele se entregou por nós. Ninguém matou Jesus. Ele mesmo se entregou. Ele mesmo doou a sua vida à morte. Ele se entregou à morte. O exemplo de Cristo é o exemplo mais marcante. E é tão interessante que agora, trabalhando a ideia de uma doação específica, que é a doação de órgãos, muitas pessoas, de forma egoística, dizem o seguinte: e no arrebatamento da igreja, se eu doar o meu coração, como que fica? Se percebe que isso é um ato egoístico? Parece que o sacrifício de Cristo, ele não tem poder na tua vida. Parece que simplesmente de uma doação de órgãos vai incapacitá-lo, você, de subir à eternidade. Parece que você está cometendo o pior pecado de todo mundo. Parece que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que não resta mais perdão para a tua vida. Querido, sabe o que é isso? Isso é egoísmo. Isso se chama egoísmo. Você está pensando no seu bel prazer. Fabio, mas eu não quero perder a minha salvação. O que é o sacrifício de Cristo? Você está fazendo um ato de amor. Você está entregando algo para salvar a vida de uma outra pessoa. Queridos, Fabio, mas espera aí, e se no arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com o meu órgão? Querido, prestem atenção. A Bíblia não menciona o que vai acontecer.
Preste atenção. Isso foi muito especulado quando eu era garotão nas Assembleias de Deus no Brasil. Aqui na minha congregação, nós acreditávamos, eu via muito, se você entregasse o seu órgão para alguém, e se essa pessoa estivesse caminhando, porque o cara está caminhando lá, na rua, de repente, Jesus volta. Jesus volta. Se a pessoa não fosse crente, olha o que eles falavam, que eu aprendi. Se a pessoa não fosse crente e recebesse o coração de um crente, na hora, o coração dessa pessoa era arrancado, tá? Para se juntar com o corpo daquela pessoa e essa pessoa subir para esse morto ressuscitava, a parte do seu corpo espalhado se unia e era arrebatado. E aquele pobre coitado que recebeu o coração morria no ato do arrebatamento da igreja. Querido, a Bíblia não fala nada disso. Tudo isso é especulação teológica. Tudo isso é pecuinha. Tudo isso não faz sentido absolutamente nenhum. Querido, então sabe o que chama isso? É egoísmo. Ou seja, eu começo a pensar somente em mim. E olha que interessante, Paulo afirma que ele entregou a sua vida para os santos. Ele entregou a sua vida somente para aqueles que já oravam. Ele entregou as suas vidas para os religiosos. Ele entregou as suas vidas para aqueles que eram um dos mais moralistas da época. Não. Paulo me informa na carta aos Romanos que Jesus entregou a sua vida a mim, ainda que nós éramos pecadores. Ele usa essa expressão, ainda éramos pecadores. Olha a ideia que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte: Cristo usa o princípio de doar. E ele não pensou quem era eu e quem era você. Embora nós fôssemos pecadores, ele poderia ter morrido pelas outras pessoas. Ele poderia ter morrido pelo menos pelos moralistas, pelas pessoas que pensam mais na humanidade, não. Mas ele não olhou se era prostituta, se era prostituto, se era ladrão, homicídio, se era um beberrão, se era um mentiroso, se era um falador de vidas alheias, se era um orgulhoso, um óleo altivo, um soberbo, um arrogante. Ele não olhou. Ele morreu sabendo que nós éramos pecadores, sabendo que nós éramos destituídos da glória de Deus, sabendo que nós não prestávamos, que nós era incapazes de fazer alguma coisa que agradasse o seu próprio Pai. Ele não quis saber disso, ele morreu. E esse é o conceito de doar a sua própria vida. Tá? Então, quando eu penso dessa forma, eu estou sendo egoísta. Por isso que Cristo não foi egoísta. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Tópico de número 3. Doar órgãos é um ato de amor. Ponto 1. O princípio da empatia e da solidariedade. O que é empatia? Empatia é se pôr no lugar do outro. É você sentir a dor alheia. Queridos, esses dias eu ouvi uma pessoa falando de algo muito interessante. E ele estava falando o seguinte: muitas pessoas falam de fome. Porque para essa pessoa existe diferença entre falar de fome e falar da fome. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: quando alguém fala de fome, porque foi alguém que teve experiência em passar fome. E quando eu falo da fome, eu estou falando sobre o efeito que a fome produz em alguém sem nunca ter passado fome na vida. Olha que interessante esse pensamento. Isso é empatia. Eu nunca posso falar, por exemplo, de uma dor de parto se eu nunca passei pela dor de parto. Eu nunca vou passar. Então eu nunca posso falar de algo que eu nunca vivi. Então, empatia é eu tentar, pelo menos, me colocar no lugar daquela outra pessoa, entender as suas dores e o seu sofrimento, a sua realidade e o seu mundo, se desprendendo do seu mundo e encarnando no mundo dela. Eu aprendi isso num livro de um padre da PUC de Campinas, um livro fantástico. E ele vai trabalhar justamente essa ideia. Eu preciso entrar no mundo de uma outra pessoa. Eu preciso desprender do meu mundo
e encarnar no teu mundo, para entender a tua realidade, para perceber como que você pensa e dessa forma poder lhe ajudar. O problema é que nós não queremos usar a empatia. Eu não quero, pelo menos, tentar entender a dor alheia. Eu não quero entender por que ele chegou nessa situação, por que ele teve essa reação. Eu não quero entender. Eu penso somente em mim. Isso é orgulho. Ah, por isso que o princípio de doar, ele é fantástico. E nós precisamos aprender a doar-se. Nós precisamos aprender urgentemente esses princípios das Sagradas Escrituras. E outro princípio que o nosso autor usa é o princípio da solidariedade. É o princípio de ser solidário. É estar junto e ajudar na dificuldade. É quando eu mergulho. Tá? Quando eu mergulho juntamente com ele para tentar entender por que ele chegou ali, como ele se sente, e depois que eu fiz esse diagnóstico, agora eu vou ser solidário. Eu vou estar e ajudar. Estar não é falar mal, estar é compreender a sua dificuldade, é tentar entender por que ele chegou naquela situação e por que ele age dessa forma. E quando eu entendo isso, agora eu ajudo. Eu ajudo sem querer nada em troca. Eu ajudo sem pensar em barganha. É o princípio de doar. Eu me entrego. Eu dou aquilo que eu tenho para você, sem nada querer em troca. Tá? E o segundo ponto diz assim, o princípio do verdadeiro amor. Querido, nesse ponto, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que toda vez que quando fala sobre amor, eu não comento. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe o que é um amor, não sabe? Você sabe o que é amor? Você sabe. Não, eu não estou perguntando se o amor é ágape, se é filéu, se é eros. Não quero saber nada de grego agora, querido. Todo mundo sabe o que é amar, mas o problema é que nós não amamos. O problema é que nós não amamos. Eu criei uma frase há muito tempo atrás, e algumas pessoas até ficaram bravos comigo, e a maioria me elogiou. Tá? Nós romantizamos amor em cima do púlpito, mas brutalizamos na prática. Sabe o que está na hora? De pararmos de falar de amor e agir com amor. Se entregar verdadeiramente em amor. Então, nesse ponto, eu não preciso de conceito. Sabe qual é a ideia que eu dou para vocês? Vamos praticar o amor, vamos doar amor, vamos viver amor, vamos agir em amor. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte, termine a vida como começou, doando. Quem é que te deu a vida? Foi ele. Ou seja, como que você começou a vida? Sendo doada. Alguém doou para você. Então termine a sua vida do mesmo jeito que você começou, doando. Você recebeu a vida. Isso foi uma doação de Deus. Então doe vida para alguém, porque eu tenho certeza que esse princípio vai alegrar o Todo-Poderoso e ele jamais vai te lançar para o inferno, porque o amor tudo suporta. O amor, eu não posso lançar uma pessoa que ama para o inferno. Essa pessoa que ama verdadeiramente, ele agrada o Todo-Poderoso. Então termine a vida como ela começou, doando. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, os teus negócios, a tua semana e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, eu tenho um recadinho rapidinho para vocês. Vocês sabem do projeto Malaquias, tá? Algumas pessoas têm me ajudado, mas não tem chegado a 10 pessoas, querido. Querido, eu vou ser bem sincero com vocês hoje, tá? Eu preciso comprar uma câmera nova para mim. Eu preciso comprar um microfone de lapela para mim. E eu realmente não tenho condição para isso. E eu preciso que vocês me ajudem. Eu conto com a tua semente. Eu queria fazer um desafio nessa semana. Que você doasse. Aqui embaixo no link tem a descrição da minha conta. Que você doasse, plantasse uma semente nesse projeto. Para que eu possa comprar agora
uma câmera nova e um microfone de lapela, para que eu possa potencializar o que? As minhas videoaulas, tá bom? Então eu peço para que você faça essa semente. Pegue uma semente de amor, tá? E plante nesse ministério. Então eu preciso, nessa semana, que você me ajude a comprar um microfone e que você me ajude a comprar uma câmera para que eu possa filmar com alta qualidade e um som que não pegue esses ruídos de moto, de cachorro. E eu preciso da tua ajuda. Então faça essa semana, querido, uma oferta de amor. Plante uma semente, que eu tenho certeza que o Eterno vai fazer frutificar essa semente, porque você está plantando em terra boa. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua família e os teus negócios. Eu te agradeço realmente por essa semente, porque eu já estou acreditando que você vai semear no meu ministério, que o Eterno vai te recompensar de forma poderosamente. Amém?